Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari e eu tô postando vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. Hoje a gente vai conversar sobre o quarto episódio. Mas antes, eu já quero te convidar para se inscrever no meu canal. Tem várias pessoas assistindo a esses vídeos que ainda não são inscritas. Então, quero te convidar para clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, caso você ainda não tenha feito isso anteriormente. Me ajuda muito e não custa nada pra vocês, tá bom? Vale lembrar também que a sexta temporada tá sendo disponibilizada exclusivamente às quintas-feiras no Star Plus, no serviço de streaming Star Plus e não nos canais. Esse foi o episódio da temporada que eu mais chorei até agora. Eu chorei de verdade, chorei feio mesmo, de soluçar, do começo ao fim. Vide as fotos que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora. E eu chorei porque foi um episódio triste e emotivo, sim, mas também porque foi um episódio que me deixou um pouquinho incrédula e com um pouquinho de raiva até em alguns momentos. E eu vou explicar todos esses sentimentos que eu tive assistindo ao quarto episódio ao longo desse vídeo. O episódio 3 foi um episódio sobre paternidade. Um episódio que abordou as relações dos principais pais da nossa série com seus filhos. E esse episódio ele terminou com o Jack recebendo uma ligação avisando que a mãe dele tinha falecido. E eu acho que essa conexão é muito interessante da gente pensar, porque o Jack só se tornou o pai que ele se tornou, o pai e o marido maravilhoso que ele se tornou, porque ele cresceu tendo um exemplo ruim dentro de casa com seu pai. Mas apesar desse exemplo ruim, a mãe dele sempre foi uma boa mãe. Então isso aqui com certeza tá interligado. Então o quarto episódio, ele é sobre a história da mãe do Jack. E é algo que eu sempre quis saber, eu sempre quis entender. Porque no episódio 3 da terceira temporada, a gente tinha visto o Jack tirando a mãe dele da casa do pai. E ele levou ela pra ficar um tempo na casa de uma amiga. Nessa época, ele já estava se relacionando com a Rebecca. E foi pouco antes da viagem que eles fizeram juntos pra Los Angeles. Isso aqui aconteceu por volta de 1973. O Jack tira então a mãe dele de casa, leva ela pra ficar com uma amiga, mas depois disso, a série nunca mais mostrou a mãe dele, nunca mais nem falou sobre ela direito. Então eu sempre me perguntei o que é que tinha acontecido. Onde a mãe dele estava? Pra onde ela tinha ido? E aqui no quarto episódio isso é explicado. Vamos pontuar primeiro a explicação que o episódio deu de uma forma mais direta, prática e racional. E a gente conversa sobre essas explicações ao longo do vídeo. Então a gente sabe que lá em 1973, depois que a mãe do Jack, a Marilyn, ficou algumas semanas na casa de uma amiga, ela decidiu se mudar para uma cidade no estado de Ohio e ela foi morar com uma prima dela chamada Debbie. Então o Jack levou ela de carro da Pensilvânia, que é onde eles moravam, para Ohio. Os dois estados são estados vizinhos. Essa viagem era uma viagem de 4 horas de distância. O Jack e a mãe combinaram então que eles iam se telefonar todo domingo 6 da tarde e foi isso que eles fizeram ao longo de todos os anos que se passaram, só que o Jack nunca mais foi visitá-la. O episódio 4 estabelece que o Jack nunca mais foi até Ohio visitar a mãe. Ela visitou o Jack e a família uma vez, quando o Big Three tinha aproximadamente 1 ano de idade, mas também foi só essa visita que ela fez. E aí a gente entende então que ela faleceu em algum momento do ano de 1986, porque o Jack menciona que não valeria a pena levar 3 crianças de 6 anos de idade para fazer uma viagem na neve por 4 horas para que a Rebecca e os filhos estivessem presentes no funeral. Então, se os 3 filhos do Jack e da Rebecca têm 6 anos de idade e eles nasceram em 1980, assume-se que estamos em 1986. Então, de forma prática, foi isso que aconteceu. E depois de receber a notícia da morte da sua mãe, o Jack viaja até a cidade em que ela morava, lá em Ohio, e ele viaja sozinho, sem a Rebecca e sem os filhos. Ele decide que é melhor que eles fiquem em casa. E ele chega lá achando que ele vai ter um funeral para planejar, mas a mãe dele já planejou tudo. E a prima deles, a Debbie, diz que provavelmente ela planejou o funeral e como as coisas iam ser porque ela não queria ser um fardo para ninguém no final da sua vida. Então ela planejou tudo aquilo muito tempo antes. E essa visita do Jack para a cidade em que a mãe morava, a cidade em que a mãe morou por 13 anos, faz com que ele descubra
que a mãe dele tinha construído uma vida para ela ali, da qual ele não tinha ideia. Então a mãe dele viveu muitas coisas, fez muitas coisas, conheceu muitas pessoas, construiu vários hobbies, descobriu, na verdade, né, vários hobbies, e ele não tinha ideia de nada disso. Ele não tinha ideia das coisas que começaram a fazer parte da vida da mãe dele e nem de quem ela se tornou depois de ter tirado o peso do relacionamento abusivo que ela vivia com o pai dele das costas. Então, ao longo do episódio, a série vai dando alguns detalhes de coisas que ela aprendeu a fazer, que ela gostava de fazer. O episódio inteiro. Ela gostava de poesia, ela estava lendo um livro que ela já tinha lido várias vezes, ela gostava de fazer tricô, ela tinha um gato, ela tinha um namorado, ela tinha amigos, ela tinha um senso de humor, ela era feliz. E o Jack não tinha noção de nada disso. E essa dinâmica me incomoda um tanto considerável nesse episódio. Me incomoda muito o Jack nunca ter ido visitar a mãe dele. Ele justifica ao longo desse episódio dizendo que os filhos mantiveram ele ocupado, o trabalho manteve ele ocupado. E eu entendo isso, eu aceito isso. Eu entendo que ele não poderia estar semana sim, semana não indo visitar a mãe dele. Mas é inconcebível na minha cabeça ele ter passado 13 anos sem pegar o carro para fazer uma viagem de 4 horas e visitar a mãe. Eu não consigo aceitar. E quando eu falo isso tanto em relação ao personagem, mas principalmente em relação à decisão criativa de roteiro da série de ter estabelecido isso. Porque 13 anos sem você ver a sua mãe é muita coisa. Tudo bem que ela foi visitá-lo uma vez. Mas ela era uma mãe que amava ele, que se preocupava com ele, que ligava para ele todos os domingos, que era uma mãe boa. O problema era com o pai. E a gente vai falar sobre o quanto o relacionamento dos dois com o pai afetou essa dinâmica mais pra frente. Mas ainda assim, a mãe era uma boa mãe. Então, por que o Jack, que é uma pessoa que sempre colocou família em primeiro lugar, não se deu ao trabalho de visitar a mãe dele em nenhum momento ao longo de 13 anos? É inconcebível. O episódio mostra a visita que a mãe dele fez quando os filhos dele tinham aproximadamente 1 ano. Ela foi pra Pensilvânia visitá-los. E ela tá o tempo todo desconfortável, com medo. E isso tudo é muito compreensível, porque ela tá com medo do pai. Ela tá com medo do ex-marido dela descobrir que ela tá ali, na Pensilvânia. Ela sente um medo que é até irracional, mas que é compreensível considerando o relacionamento abusivo que ela viveu. Então, ela não ter ido várias vezes visitá-lo, eu compreendo. O contrário é difícil pra mim. This Is Us, pra mim, é a série que eu assisto que é mais próxima do conceito de uma série perfeita. De todas as séries que eu já assisti. Mas algumas coisas muito pontuais me incomodaram ao longo dos anos. E isso da mãe do Jack é uma delas. Um outro exemplo, e que tem muita conexão com isso, é a história do Jack ter fingido que o Nick tinha morrido e nunca ter tentado perdoá-lo. Porque eu acho que o Jack ele é um personagem que não condiz com essas atitudes. Nem com ter fingido a morte do Nick por anos e nunca ter contado pra ninguém, e nem com nunca ter ido visitar a mãe. É um personagem que tá sempre ali pela sua família, que sempre deu novas oportunidades, que sempre acreditou na mudança e no crescimento dos filhos, da esposa, do casamento. Então, por que ele não conseguiu fazer a mesma coisa com o Nick e com a mãe? Eu acho que a série tem uma necessidade de mostrar que, apesar das várias qualidades que o Jack tinha, ele também tinha defeitos. E eu aceito vários dos defeitos que a série constrói, eu gosto de vários dos defeitos que a série constrói pra ele, como, por exemplo, a relação problemática que ele tinha com a bebida. Eu acho que isso é muito importante e faz muito sentido. Mas esses 2 arcos familiares eu já não curto muito. Eu sinto que a série acabou colocando essas coisas mais pra causar reviravoltas e momentos de tensão, de surpresa, de emoção envolvendo esses personagens do que de fato porque fazia sentido e cabia como parte da personalidade e do contexto do Jack como protagonista de This Is Us. Inclusive, já que a gente falou sobre o Nick, aparentemente a mãe deles não sabia que o Nick estava vivo, né? Essa sempre foi uma dúvida que eu tive, porque a gente sabia que o Jack tinha dito pra Rebecca que tinha perdido um irmão, pros filhos e tudo mais. Só que eu sempre me perguntei se os pais dele sabiam que o outro filho não estava morto. Ainda assim fica confuso, mas eu assumo que a mãe dele não sabia que o Nick estava vivo. Porque se o Jack liga pra avisar até o pai dele, que passou anos sendo abusivo, anos maltratando, anos batendo na mãe, mas decide não ligar pro Nick,
Provavelmente era porque a mãe não fazia ideia de que o outro filho estava vivo, o que também é um grande absurdo pra mim. A série tenta sim justificar esse afastamento entre o Jack e a mãe dele ao longo do episódio, mas principalmente no discurso que ele faz no funeral dela. E nesse momento eu quase fui convencida. Nesse momento a série quase me convenceu de tudo, porque é um discurso, é um momento muito emocionante no episódio, né? O Jack passa o episódio todo com dificuldade de fazer esse discurso, mas o funeral, ele começa já muito emocionante. Tudo sobre esse funeral é muito emocionante. Eu chorei muito nesse momento. E aí a gente tem o poema da Debbie, que me fez chorar mais um tanto, e a chegada da Rebecca com os 3 filhos ali, que continuou me fazendo chorar. Eu acho que é muito significativo, muito bonito ver a Rebecca enfrentando 4 horas de viagem, talvez até de ônibus, com 3 crianças de 6 anos, simplesmente porque ela sabia no coração dela que o Jack precisava desse apoio, que a família seria uma força para ele nesse momento. E aí é com a chegada da Rebecca e dos filhos que o Jack consegue realmente fazer o discurso, e é um discurso muito bonito. Ele fala sobre a casa em que ele cresceu e como nessa casa era difícil ser um filho e também era difícil ser uma mãe, por conta da relação abusiva que o pai tinha com todos os integrantes dessa família. E aí o Jack fala muito sobre como, ainda que eles tenham saído dessa casa, uma parte de quem eles eram e de tudo que eles viveram ali sempre seguiu os dois. E é muito bonito, é muito emocionante, faz muito sentido, é forte reconhecer isso. E o Jack começa a falar também sobre como ele construiu uma nova casa. Uma nova casa que era melhor, e essa casa serviria para uma vida melhor, que é a casa que ele construiu com a Rebecca e com os filhos. E que a partir disso ele tentou fazer com que o pedaço da casa antiga ficasse cada vez menor dentro dele. Ele conseguiu essa casa com a família dele e a mãe dele conseguiu uma nova casa para ela ali naquela cidade com aquelas pessoas que estavam presentes no funeral. Nesse momento eu acho que a série conseguiu amarrar bem o suficiente a história que foi construída aqui. Eu ainda acho que dava para ter mantido tudo isso, mas tendo inserido uma ou outra visita do Jack à mãe ao longo dos anos. Porque eu acho que ele foi um filho muito negligente em relação a ela. E isso é muito, muito difícil de lidar. Ainda mais quando o episódio tenta muito traduzir o medo de perder um pai ou uma mãe que você ama. O Jack então encerra esse discurso falando, beleza mãe, don't let me keep you. E eu vou chorar se eu começar a falar muito, oh meu Deus. Ele fala essa frase, don't let me keep you, que em português a gente poderia traduzir pra não me deixe segurar você por muito tempo. E essa frase é muito forte porque é a frase que a mãe dele dizia pra ele toda vez que ela ia desligar o telefone nas ligações de domingo que ela fazia pra ele. E é também o nome do episódio. Então é muito significativo que ele termine esse discurso dizendo a mesma coisa que a mãe dele dizia pra ele todo domingo quando eles se falavam. Eu achei um jeito muito, muito bonito de encerrar o discurso e de se encaminhar para o final do episódio também. Me conforta que apesar desse distanciamento e apesar do peso que o pai dele continuou tendo na vida dos dois, a Marilyn conseguiu encontrar uma vida feliz ali em Ohio. Ela merecia felicidade depois de tudo que ela tinha passado e ela conseguiu encontrar essa felicidade ali. Tem até um momento em que o Jack vê umas fotos da mãe sorrindo e ele fala pro namorado dela que ele não conseguia lembrar a última vez que ele tinha visto a mãe dele rir. E isso é muito forte, muito pesado, porque quando ele estava em casa com os pais, quando a mãe dele ainda estava com o pai dele, ela nunca sorria, ela nunca ria de verdade, ela não era feliz. Ela estava sempre alerta, esperando a próxima vez em que o pai dele ia explodir. Então que bom que ela foi feliz nos últimos 13 anos da vida dela, mesmo sem a presença do Jack, do Nick e dos netos. E que forma bonita de honrar a mãe, colocando os 3 filhos para andar de patins no gelo, ali na cidade em que ela morava, usando os patins que a mãe dele tinha comprado para dar para os netos quando eles fossem visitá-la, o que nunca aconteceu. E o Jack continua tentando honrar a mãe quando ele volta para casa e faz para os filhos de janta salsicha e sopa de tomate, porque era a refeição que a mãe dele tinha feito para ele numa memória que ela tinha da infância, né? A gente viu
o Jack mais novinho, mais novo até do que a gente já tinha visto ele antes, andando na neve, numa espécie de trenó, e a gente viu ele voltando pra casa mesmo com o trenó quebrado, e a mãe dele dizendo pra ele que tava tudo bem, que ela ia resolver com o pai, e fazendo um jantar pra ele com uma comida que ele gostava, que era a salsicha e era a sopa de tomate, isso misturado. E o Jack faz essa refeição pros filhos, porque ele lembra da vez em que a mãe dele foi visitá-los, quando eles tinham 1 ano, as crianças, né? E fez questão de fazer essa comida pro Jack comer e pra família comer. Eu chorei muito nessa sequência final, e eu chorei muito no momento em que o Jack, já de volta na sua própria casa, se afasta das crianças e fala pra Rebecca: eu não tenho mais uma mãe. Esse momento ele é muito triste e é muito emocionante porque é um medo muito real. Acho que todo mundo que tem uma boa relação com os pais, que ama os pais, tem medo de perder uma mãe, de perder um pai. Então, é um medo que às vezes me assombra e assombra muitas pessoas. Então, o que ele tá sentindo é um sentimento que toca a gente, com o qual a gente consegue se identificar. A gente sente um medo de perder os nossos pais quando a gente vê eles sofrendo com a perda da mãe dele. Foi sim um episódio muito bonito, foi sim um episódio muito emocionante, mas como eu já falei pra vocês, eu acho que tem aqui uma brecha de roteiro e de construção de personagem em relação ao Jack, tanto no arco narrativo com a mãe dele, quanto com o Nick. Considerando que a gente já sabe que o pai do Jack morre cerca de 2 anos depois da mãe dele ter morrido, porque ele morre, se eu não me engano, em 1988, agora a gente tem todas as informações necessárias sobre o passado da família do Jack, sobre o que aconteceu com a mãe, com o pai e com o irmão dele. Eu espero que essa temporada traga também algumas informações referentes ao passado da família da Rebecca também. Acho que seria interessante de assistir. Vamos falar agora sobre o que esperar em relação ao próximo episódio. A gente vai ter no próximo episódio, de acordo com a promo, um pouco sobre o início do relacionamento da Rebecca e do Miguel, que é uma coisa que eu tô animada pra ver, já falei pra vocês. A gente vai ver também a Cassidy indo passar um tempo com o Kevin na cabana da família dele. Ele convidou ela pra passar um tempinho ali. Tô nervosa pra saber o que vai acontecer aqui. E a gente também vai ver a Deja e o Malik marcando um jantar com o Randall e a Beth, porque aparentemente eles querem conversar com eles sobre algo que parece importante. Então eu também estou tensa e nervosa e quero saber o que é que vai ser. Vamos agora pro quadro que finaliza esses vídeos de análise, que é o SOS This Is Us, onde eu respondo dúvidas que vocês deixam pra mim nos comentários dos vídeos. Se você que tá assistindo tem uma dúvida, deixa aqui embaixo que talvez no próximo vídeo eu responda. Vocês mandaram algumas perguntas referentes a teorias que eu poderia ter ou a opiniões que eu teria sobre algumas coisas, e eu quero sim fazer um vídeo relacionado a isso, devo fazer em breve, mas aqui, nesse final de análise do episódio 4, eu vou responder algumas dúvidas que vocês mandaram sobre a série, umas dúvidas mais pontuais, porque é o objetivo desse SOS This Is Us, tá bom? E aí eu falo sobre teorias e opiniões num vídeo daqui a algumas semanas. Bom, a Jéssica mandou o seguinte: na primeira temporada, se eu não me engano, apareciam os filhos do Miguel com a primeira esposa, mas depois eles não foram mais abordados. Toda temporada eu fico com essa expectativa, ou será que esses filhos são apenas um surto meu? Não são um surto seu, de fato o Miguel tem 2 filhos com a sua primeira esposa e a série abordou pouco isso, mas a série deixou meio claro que a relação entre eles era ruim porque eles não aceitavam o casamento dele com a Rebecca. Eles não aceitavam que ele tivesse se casado com a ex-melhor amiga da mãe deles, com a ex-esposa do melhor amigo dele. Então, essa é a dinâmica. Eu gostaria sim de ver um pouquinho mais sobre essas relações na última temporada. O Bernardo mandou: você sabe quando lança os episódios em português no Star Plus? O processo de dublagem vai ser um pouquinho mais lento. Pelo que eu entendi, o Star Plus vai deixar acumular alguns episódios antes de começar a trabalhar nas dublagens. Eu não tenho uma data certa. A Ana mandou: gente, eu não me lembro da Cassidy, alguém me ajuda por favor? A Cassidy é uma personagem que foi introduzida no episódio 1 da 4ª temporada. Ela é aquela militar, aquela soldado que volta da guerra, volta do exército, na verdade, e que conhece o Nick. O Nick joga uma cadeira quase em cima dela em determinado momento da 4ª temporada. E aí ela se aproximou do Kevin, virou bem amiga dele e inclusive teve ali um certo romance com ele na 4ª temporada. Sirlane perguntou:
No episódio que nasce o filho do Jack Neto, quem é a moça que trabalha num museu e sai correndo pra ir no hospital? Gente, essa moça é a Hailey, irmã do Jack, que foi adotada pelo Toby e pela Kate. Às vezes, tem algumas perguntas que as pessoas mandam que me dão a impressão de que tem gente que não tá assistindo This Is Us com a atenção que deveria. Essa é uma série que não dá pra gente assistir mexendo no celular, fazendo outras coisas. É uma série que exige mesmo um pouquinho mais de cuidado, de parar e assistir e prestar atenção. Então, façam isso nos próximos episódios, ainda mais nessa reta final da temporada, porque eu acho que vai ser bem interessante. Por último, o Henrique mandou: onde está a mãe da Beth? Ela não tinha ido morar com eles? Pois é, né? A mãe da Beth foi morar com a Beth, com o Randall e com as filhas no episódio 10 da quinta temporada. Ela apareceu de novo também morando ali no episódio 12 da quinta temporada, mas depois eu acho que a gente não viu mais ela. Eu também perdi o momento em que ela foi embora. Será que a série esqueceu desse detalhe? Se alguém lembrar, se alguém tiver a resposta de verdade pra isso, deixa nos comentários que aí no próximo vídeo eu corrijo. Fiquei na dúvida, mas eu acho que ela foi ali deixada um pouquinho de lado. Talvez ela ainda apareça na temporada, né? Nem a Annie e nem a Tess estão aparecendo direito na casa da Beth e do Randall, então a mãe às vezes acabou ficando um pouco de lado também. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me contem as opiniões de vocês em relação a esse episódio nos comentários e a gente se vê na semana que vem para falar sobre o 5º episódio da 6ª temporada de This Is Us. Um beijo grande e até a próxima!